Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma creepypasta antiga que eu mesma traduzi. Como vocês sabem, eu já disse que coleciono esse tipo de história e que esse é o meu gênero favorito, então eu tenho várias. Essa história de terror se chama Susan e a pessoa que escreveu se identifica com o nick de Tevar. Bem, vamos lá? Susan. Você já ouviu falar dos famosos amigos imaginários? Aquelas criaturas invisíveis que as crianças costumam criar com o intuito de satisfazer a sua carência de amizades? É engraçado pensar como que, para os pequenos, esses seres são tão reais, enquanto que para o resto de todas as pessoas, aquilo não passa de uma criação das imaginações férteis em formação. Para os criadores desses amigos, aqueles seres são absolutamente reais, até que, depois de um certo tempo, simplesmente desaparecem e nunca mais se ouve falar deles novamente. Geralmente porque a criança perdeu o interesse ou porque cresceu, deixando essas infantilidades de lado. Mas ouça o que eu vou te dizer. Mesmo em algo tão inocente, pode haver um lado sombrio. É que você pode nunca ter percebido. Agora que estou aqui isolada, preciso contar a minha história. Ouça e acredite em mim, eu suplico. Deixe para me julgar somente quando tudo já estiver dito, e assim podem pensar o que quiserem. Bom, quando eu estudava na 4ª série, nunca fui uma garota popular. Na verdade, não posso sequer dizer que tinha amigos, pois as poucas pessoas que falavam comigo podiam ser classificadas apenas como meus colegas. Eles simplesmente não gostavam de mim e eu sinceramente não entendia o motivo. Tentei muito fazer com que aqueles meninos e meninas gostassem de mim, mas eles me deixavam de lado sem nenhuma razão aparente. Isso fez com que todos os dias eu ficasse sozinha para lanchar e no tempo restante me resignava a sentar-me debaixo de uma árvore, vendo todo mundo se divertir, enquanto eu mesma estava ali sozinha. As memórias dessa época são muito tristes. Tudo que eu mais queria nessa vida era poder brincar como todo mundo. Após diversas tentativas frustradas de iniciar uma amizade, percebi que eles não me queriam por perto e seria mais fácil se eu fizesse uma amiga para mim. Sim, você ouviu certo. Seria mais fácil inventar uma amiga. Aquele plano parecia perfeito na minha mente pueril, pois essa amiga que eu criaria nunca me diria não e nem me abandonaria como as outras. Eu era uma menina bem criativa, então o processo de invenção da amiguinha foi bastante fácil até. O nome dela era Susan. Ela parecia ter a minha idade, tinha cabelos lisos e loiros e sardas que enchiam suas bochechas e a ponta de seu nariz. Susan era linda e bastante amigável, algo que se encaixava diretamente nas minhas necessidades. Ninguém mais sabia dela, era o meu segredo. E nisso, passei cada segundo dos meus dias ao seu lado. Ela se sentava na mesa do lanche comigo. Contávamos piadas estúpidas uma para outra sobre a escola e sobre como a minha professora era insuportável. E aí, ríamos até cansar. Durante os recreios, brincávamos de várias outras coisas. Eu acho que ninguém percebeu o quanto eu falava sozinha ou que ficava correndo feito doida pelo pátio fingindo perseguir alguém. Com o tempo, ela passou até mesmo a ir para casa comigo. Eu, enfim, sabia o que era uma amiga, não precisaria mais daquelas crianças chatas e snobs que insistiam em me deixar de lado. Foi muito legal. Com o passar dos anos, Susan me acompanhou fielmente até que cheguei ao 9º ano. Percebi que ter uma amiga imaginária, mesmo que eu fosse solitária, era algo bastante infantil. Aos poucos, deixei de falar com Susan e segui normalmente com a minha vida. O estranho é que, bem, Susan não me deixava. Todos os dias, ininterruptamente, eu via a garota imaginária, onde quer que eu fosse. Num canto do meu quarto,
caminhando atrás de mim nos corredores ou simplesmente me esperando, quieta, na porta do banheiro. De vez em quando, eu olhava cumplicemente para ela, que quando percebia, sorria e parecia extremamente infeliz em eu pelo menos estar ali, olhando para ela. Outra coisa que percebi é que ela envelhecia junto comigo. Ela não permaneceu como uma menina de 9 anos de idade, mas cresceu, assim como eu. O tempo passava e eu percebi que não tinha conseguido me livrar de Susan, porque ela não era mais uma amiga imaginária, mas sim uma figura independente que silenciosamente me seguia, alguém sobre o qual eu não tinha nenhum controle. Não me assustei, porque ela era inofensiva. Bem, pelo menos eu achava que era. O ano passou e ela insistiu em ficar comigo quando eu entrei no ensino médio. Naquela época, eu já havia feito alguns ótimos amigos a quem Susan odiava com todas as forças. Todos os dias, o tempo todo, eu ouvia enquanto ela zombava deles, de suas aparências ou de suas roupas. Tudo o que eles falavam era repetido por ela em tom de zombaria porque não conseguia aceitar que eu tinha outros amigos. Mas ainda assim, sentia que minha amiga não me odiava por tê-la desprezado. Ela também não me odiava por ignorá-la ao longo de tantos anos e continuou me tratando como se eu fosse sua melhor amiga, assim como nos tempos da 4ª série. Depois de uns meses no ensino médio, Susan começou a ficar, como posso dizer, sinistra, macabra. Parecia que ela odiava tudo e todos que me cercavam, e obviamente isso trouxe consequências. Lembrei-me de uma vez quando cheguei da escola e fiz uma pergunta à minha mãe que falava ao telefone. Ao mesmo tempo, ela cozinhava algo no fogão e havia se posicionado de costas para mim, me ignorando completamente. Chamei seu nome 3 vezes e ela pareceu não ouvir, continuando com suas atividades. De repente, vi Susan sair de trás do armário e dar um murro em suas costas, com bastante raiva. Como isso havia acontecido? Eu me lembro que fiquei absolutamente sem palavras, em choque. Como ela teve forças para acertar a minha mãe? Durante todo esse tempo no qual eu via Susan, me recordo de pensar que talvez eu fosse um pouco louca por ainda ver a amiga, e já havia até me acostumado com isso, mas parecia que ela tinha ganhado poderes e estava, de alguma forma, se materializando. Quando foi atingida nas costas, minha mãe se voltou para mim irada, perguntando por que eu havia batido nela. Eu não consegui dizer que tinha sido a minha amiga imaginária, porque àquela altura, bem, eu já tinha 14 anos. Só consegui pedir desculpas e dizer que havia me desequilibrado e me esquecido que ia perguntá-la. Mal sabia eu que aquele era apenas o começo do meu tormento. Naquela noite, tive muita dificuldade em dormir. Eu não sabia mais dizer se Susan era imaginação ou não. Ela tinha seus próprios sentimentos e pensamentos e parece que podia interagir fisicamente com tudo, mas ninguém, além de mim, podia vê-la. Será que eu poderia ignorá-la se ela fosse real? Não. Não, isso é impossível. Eu havia feito ela. Ela nunca existiu antes da 4ª série. Logo depois desse evento, as coisas pioraram vertiginosamente. Ela começou a empurrar e machucar as pessoas que não gostava. Chegava inclusive a machucar alguns dos meus amigos se eles dissessem qualquer coisa que ela não gostasse. Isso fez com que eu me afastasse deles por sentir medo de que Susan agredisse-os e, enfim, deixasse-os com alguma ferida aparente. Isso continuou até que ingressei na faculdade. Numa noite, eu estava curtindo com a minha amiga Morgan no apartamento dela, conversando bobagem, tomando taças de vinho. Eu estava lá porque tínhamos um projeto em dupla para ser feito,
mas obviamente ficamos tagarelando e deixamos para fazer tudo no último minuto, o que diminuiu o nosso prazo para entrega em menos de 2 dias. Confesso que aquela noite estava sendo super divertida, até que, enfim, eu nem conseguia ver Susan. Que alívio! Morgan era definitivamente a minha melhor amiga, em quem eu mais confiava. Então, decidi contar a ela sobre a minha amiguinha de infância. Foi um pouco vergonhoso dizer aquele segredo, porque era algo que eu nunca tinha dito a ninguém antes. Além disso, ela era super cética e me olhava de um jeito sério enquanto eu falava. "O que você é? Insana ou algo do tipo?" ela perguntou. Eu comecei a me sentir um pouco desamparada. "Eu não sou louca. Ela é real. Essas coisas realmente aconteceram. Por favor, Morgan, acredite em mim", eu falei, quase chorando. "Olha, não importa o que você está dizendo, eu não vou cair nessa. Não tem a menor chance de um amigo imaginário criar vida. Isso não é um livro de fantasia. Você precisa cuidar da sua saúde mental, minha cara", ela disse. Eu fiquei absolutamente desolada. Minha melhor amiga não acreditava em mim, mesmo quando eu jurava estar dizendo a verdade. Depois desse climão, eu logo saí dali. Já não via Susan há horas, e então pensei que havia uma chance sim de eu ser louca. Entrei no meu apartamento e, por causa da bebida, acabei dormindo pesado. Na manhã seguinte, acordei com 3 batidas fortes na minha porta. Eu abri os olhos com susto e levantei para ir atender. Quando atendi, consegui ver com os olhos embaçados que haviam 2 policiais parados ali fora, olhando para mim. Eles me disseram que eu estava sendo levada sob custódia para prestar esclarecimentos, então me conduziram à viatura. Eu não fazia a menor ideia do motivo pelo qual estava sendo levada, então pensei que podia ser sobre os roubos que estavam acontecendo na vizinhança. Eu estava redondamente enganada. Quando chegamos à delegacia, sem cerimônias, eles me disseram que Morgan havia sido morta na noite anterior. Aparentemente, sua colega de apartamento havia encontrado seu cadáver ensanguentado depois que chegou tarde em casa naquela noite. De acordo com algumas testemunhas, eu fui a única pessoa que estive com ela. Em meio ao choque da notícia, tentei argumentar que quando saí ela estava viva e que jamais levantaria um dedo para Morgan. Ela era a minha melhor amiga. Eles insistiram que não havia traços de outra pessoa ali, a não ser eu. Então, dentro de mim, soube na hora que havia sido Susan. Alguns meses depois, enfrentei um julgamento no qual recebi a sentença de prisão perpétua. Depois de alguns dias encarcerada, comecei a ver Susan novamente. Não podia mais ignorá-la. O que é você?" eu perguntei. Ela sorriu um sorriso estranho, de ponta a ponta do rosto. "Eu sou você", ela respondeu. Eu nunca mais falei com ela depois disso, mas ela ainda continua do meu lado, até mesmo aqui na prisão. Todos os dias eu tento convencer os guardas de que as besteiras das quais eu sou acusada foram obras de Susan, mas eles não acreditam em mim. Depois de um tempo, fui obrigada a tomar pílulas para conter a minha insanidade, mas eu sei que eu não sou insana. Susan existe e ela matou Morgan. Não fui eu. Vocês precisam acreditar em mim. Foi ela. Ela é real. Não uma simples amiga imaginária. Ela é real. Ela é real. Ela é real. Vocês acreditam em mim, certo? Eu já disse tudo. Então vocês têm que acreditar em mim. Vocês têm. Eu preciso sair daqui. Eu não consigo mais suportar essas grades. Eu não sei, não tenho a menor ideia de como vou escapar. Provavelmente seria preciso me livrar de alguns guardas, algo que
eu definitivamente não consigo fazer. Mas eu sei que a Susan consegue. Fim. Bom, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixem seu like, façam um comentário e me ajudem a sair do flop. Obrigada e tchau, tchau.